Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do podcast do Movimento Seguros.on. Eu me chamo Analice, corretora de seguros e diretora do movimento. Eu sou Poliana Menezes, diretora e corretora também do Seguros.on. E estamos hoje aqui com dois feras especialistas no ramo de seguros, que é o Eduardo Scartesini e o Jacques Andrade, que vai enriquecer muito esse programa, vai trazer boas dicas, boas informações e não perca. Exatamente. O Jacques Andrade é o nosso presidente do Sindicato dos Corretores aqui do nosso estado. O Eduardo Scartesini, ele é também... Eduardo, você tem como se apresentar? Vamos porque lá. o seu currículo é tão vasto. Bom dia a todos. Bom, sou Eduardo Scartesini, né? Eu estou trabalhando com seguros há 26 anos, desde 19 de julho de 99, quando iniciei fazendo vistorias de automóvel. Hoje eu tenho a Scartesini, né, a assessoria em seguros, nós representamos algumas seguradoras e também atuamos em plano de saúde. E também estou como diretor de comunicação da Conseg, né, que é a Associação das Assessorias de Seguros de todo o Norte e Nordeste. Ela foi fundada em 2022 e estamos aí no nosso segundo ciclo de gestão. Seja bem-vindo. E o Jacques tem Conta como... um pouquinho. Eu sou Jacques Andrade, né, que vocês já conhecem. Atualmente estou como presidente do sindicato, com final de mandato já 31 de dezembro de 2025, conclui o mandato dessa diretoria e terão novos aí pela frente, né? E estou no mercado de seguros há 32 anos. Entrei no dia 3 de junho de 1993. Foi quando eu comecei a trabalhar com seguros, né? Primeiro vendendo seguros dentro das agências do Banco do Brasil, de cidade em cidade. Viajei, em 6 meses eu viajei 90 cidades. Todo dia quase eu estava numa cidade diferente, né? Do interior dos estados, né? Isso não foi no Rio Grande do Norte, foi Piauí, Maranhão, Pará, Ceará, Pernambuco e também Rio Grande do Norte, né? Que eu passei por esses interiores. E ao longo do tempo fui me aperfeiçoando em outras áreas também de seguros, né? E atualmente estou na gestão do sindicato, sou proprietário da Andrade Seguros também. Seja muito bem-vindo. Sejam muito bem-vindos. Popó, eu vou falar aqui um pouquinho, trazer aqui alguns números, né, para a gente iniciar esse bate-papo, um bate-papo aqui, que hoje o tema é automóvel, mas a gente, antes de iniciar o tema sobre seguro de automóvel, só trazer alguns números, como a gente está aqui com uma representatividade muito importante para o nosso segmento, trazer os números do primeiro semestre, né, de arrecadação, né, no Brasil, de seguros, né, e a questão das indenizações, porque o que é que eu falo? Que quando a gente traz o retorno, né, desse valor para a sociedade, é quando, de fato, a gente enxerga valor no nosso trabalho, na nossa profissão. Então, assim, no Brasil, só no primeiro semestre, foram pagos 131,7 bilhões de indenizações. Isso em benefícios, resgates, sorteios, né, sinistros. Na nossa região sindical, foram 4,8 bilhões pagos. Antes da gente iniciar aqui o nosso bate-papo, o Scartesini, ele estava falando que tem também os números só de automóvel, né? Então, se você quiser trazer aqui para o público, Eduardo. Olha, Ana, é bem interessante esse ponto, porque muitas vezes o consumidor, principalmente, ele só enxerga o seguro quando utiliza ou muitas vezes como uma despesa, né? Mas nós que trabalhamos com seguro sabemos a importância para a sociedade das seguradoras e do trabalho dos corretores de seguros. Então, eu ouso a dizer que é um trabalho social também, né? Porque se não fossem os seguros, a sociedade estaria desprotegida. Afinal de contas, por exemplo, no Rio Grande do Norte, só esse primeiro semestre, janeiro a julho, as seguradoras em automóvel devolveram 140 milhões só para a sociedade potiguar, só no seguro de automóvel. É muito relevante. Demais. É muito relevante. Então, o seguro ele tem esse papel,
né? Porque como seria a sociedade sem esse reparo? A gente está falando de seguro de automóvel, né? Mas quando a gente expande para os outros ramos, só esse ano já passou de 400 milhões de reais só no Rio Grande do Norte, viu, pessoal? É, verdade. Como a Aninha estava dando sequência, só no Rio Grande do Norte, até o momento, já foram 321, né, milhões. Então, aí já, até o final do ano, vamos dobrar esse valor? Então, a sociedade, ela tem um retorno oficial, real, ao qual as pessoas, as famílias, elas não têm aquele prejuízo financeiro, né? Então, enxergar mais como não uma despesa, e sim como uma segurança financeira para qualquer situação, né? Afinal de contas, por exemplo, se não existissem os corretores de seguros e as seguradoras, como seria a vulnerabilidade da sociedade potiguar? Isso, exato. Seria complicado, né? Exatamente. E assim, entrando um pouquinho para o conceito de seguro de automóveis, que muita gente às vezes confunde, né? Antigamente a gente só tinha o seguro de automóvel padrão e hoje nós temos aí diversas modalidades que a gente pode aí montar de acordo com o perfil do cliente, né? Jacques, como é que você enxerga essa diversidade, né, de seguro de automóvel que existe hoje no mercado? Bom, vou aproveitar que o gancho que o Eduardo estava falando, só um pouquinho a respeito da sinistralidade, né? Porque quando a gente olha, a gente diz esse retorno, fala do retorno social que dá, mas assim, ao mesmo tempo, movimenta a economia do Estado. Porque será que todas as pessoas sinistradas teriam dinheiro para reparar seu veículo? Porque quando a gente olha a cadeia produtiva em cima do reparo de um automóvel, não é só a família que é beneficiada. Você chega nas oficinas que são credenciadas, têm uns pátios lotados. Por quê? Porque são direcionados para aquelas oficinas. Lá tem funilaria, lá tem todo o pessoal que trabalha naquela oficina é beneficiado com aquele movimento financeiro e econômico. As autopeças também, né? Então, assim, tem uma cadeia muito grande. Fora isso, também, na sinistralidade das seguradoras, elas contabilizam prestadores de serviço que vão lá ajeitar uma torneira, ajeitar um chuveiro elétrico, uma coisa assim. Então, assim, é toda uma cadeia de produção que o seguro alimenta também, trazendo isso, inclusive impostos para o Estado, né? E com relação aos produtos, né, que você falou aí, a diversidade de produto, a gente precisa que a população ela tenha uma consciência maior no seguinte sentido, que quando ela vai contratar um seguro, muitas vezes ela diz assim, qual é o melhor preço? Isso. Melhor preço, a gente consegue preços muito baixos. Mas será que vai atender a necessidade daquele cliente? Exatamente. Porque os produtos são diferentes. Se você quer comprar um carro, você pode comprar um carro popular ou você pode comprar um carro de luxo. Vai depender dos itens que você quer. E o seguro não é diferente. Os seguros também têm as suas diversificações dentro do produto. Cada seguradora tem sua diversidade de produtos e cada produto tem suas particularidades. E a melhor pessoa para ser, vamos dizer assim, o consultor do cliente é o corretor de seguros, aquela pessoa que foi preparada para poder orientar o cliente naquele produto que ele necessita. Por isso que é importante um bate-papo anterior, um esclarecimento do que é que a pessoa realmente está buscando, porque se ele estiver buscando só seguro, ele encontra em qualquer lugar. Agora, se ele estiver buscando um seguro de qualidade, bem contratado, bem feito, com o corretor de seguros é muito melhor. Exatamente. Verdade. E, Eduardo, me conta aí, com esses números, com essas questões de oportunidades que a gente enxerga, como você vê o crescimento para os corretores e a educação sobre seguros aqui no nosso RN? Muito bom. Bom, é legal essa questão que o Jacques trouxe, né? O impacto social que havia comentado, mas também tem um impacto financeiro, né? Para toda a sociedade potiguara, inclusive. Porque às vezes as pessoas não têm dimensão do tamanho disso, né, Jacques? E o retorno para o nosso estado é muito relevante. A quantidade de empregos diretos e indiretos que o seguro movimenta no estado é muito grande. Quanto às oportunidades para os corretores, né? Passei um pouco sobre isso. Existe uma grande mítica, e o Jacques tocou bem no cerne dela, que é aquilo, eu quero o seguro mais barato. O primeiro ponto,
quando a gente fala para o consumidor, o seguro é diferente de um produto, né? Seja ele um celular, seja o que for. O carro, sim, é um produto e tem lá seus opcionais e pode ser de básico ou luxo. Agora, uma apólice de seguros, independente da seguradora, na mesma seguradora, você pode sair com uma apólice que não cubra nem ao menos 100% do veículo. Como assim, Eduardo? É possível, né, deixar o seguro mais barato contratando, por exemplo, 80% do valor de mercado daquele veículo, tabela FIP, né? É. Como também é possível deixar acima da tabela FIP. Mas é lógico que isso tem um impacto no valor do seguro, né? Mas eu costumo dizer que o corretor tem que ser ali o agente, o consultor para o consumidor e deixar claro para ele. Só o fato de fazer um seguro, você não está totalmente amparado. Você precisa verificar quais são as coberturas e dentro das coberturas, quais os valores que foram contratados. Sim. Por exemplo, eu posso contratar uma apólice de seguro de automóvel com apenas 50 mil de cobertura para danos a terceiros, danos materiais, por exemplo. 50 mil é muito dinheiro. Realmente, 50 mil é muito dinheiro. Porém, quase todos os dias na BR, ali na altura do supermercado Sam's, muito comum, ou em frente aos shoppings do automóvel, quem de nós nunca viu um engavetamento com pelo menos 3 carros? Eu vi um ontem. Eu passo pela BR muitas vezes. Hoje meu atraso foi disso. Foi na BR, né? 3 carros ali. Então, Atrasou. hoje estava chovendo, né? No dia de hoje, que a gente está gravando aqui, dia 1º de outubro. O que ocorre numa situação de engavetamento? Mas eu só tenho carro mais simples, eu não vou bater em ninguém, eu cuido muito bem, mas a gente pode ser projetado em terceiro. Então tem 2 circunstâncias muito corriqueiras no nosso dia a dia que a apólice de seguro bem feita, ela vai te amparar. Exemplo, se você vai hoje olhar o valor dos veículos populares, ditos populares, não tem carro de 80 mil para comprar. Não tem, né, Jacques? Só se tiver o PCD, né? Pois aí se tiver algum benefício, né? Mas vamos colocar aí, mas vamos fingir que tem de 80 mil, vamos fingir que tem. Você acerta um veículo e você dá um dano parcial, um pouco maior neste veículo que é o primeiro que você bateu, e esse veículo projetou em mais num terceiro. Então aí você vai ter um orçamento facilmente passando 60, 70, 8 mil, até porque as peças hoje de reposição são altas, né, Jacques? E o valor da mão de obra também acompanha, né? Natural, tudo está aumentando, né? Então, uma apólice de seguro hoje que não tenha pelo menos 100 mil de danos a terceiros materiais, ela já é uma apólice um pouco mais vulnerável. Sim. Mas isso custa caro. É outro mito. Por exemplo, um caso eu estava vendo com um corretor semana passada. E isso ocorre em qualquer seguradora, tá, pessoal, que vocês forem pesquisar, né? E os corretores sabem muito bem disso. Você contratar 100 mil de danos materiais a terceiros ou 200 mil de danos materiais a terceiros, pasmem, muitas das vezes não muda nem R$50 em um ano de cobertura. Como a maioria das vezes se parcela em 10 vezes, em média, no mercado de seguro de automóvel, então a gente está falando aí de 5 a 10 reais a mais, que pode fazer muita diferença. Exatamente. Eu já testemunhei casos, né, quando fui gestor de uma seguradora, inclusive aqui no estado, a gente tinha um atendimento presencial de sinistro e a gente visualizava isso quase todos os dias. Mais uma vez, um dos casos foi bem impactante. A pessoa tinha contratado cerca de 50 mil, só que o dano causado ao total era quase 200 mil. Afinal de contas, tem muitos carros de luxo rodando em Natal. Sim. E você pode se precaver, tudo, mas às vezes a gente se distrai e a gente pode causar um dano. Hoje em dia, pessoal, uma lanterna de um carro um pouquinho mais de luxo, um SUV, ele beira aí 30 mil reais facilmente. Exatamente, Eduardo. E assim, o papel do corretor é fundamental, né? Nesse atendimento com o cliente, explicar essas circunstâncias, essas condições, essas coberturas e mostrar justamente isso, que nem sempre os 50 mil de danos materiais a terceiros é suficiente. Por exemplo, na minha corretora, eu não faço mais nenhum
seguro com menos de 100 mil de danos materiais. E, por mim, eu ainda colocaria mais, mas eu já passo a primeira opção com o mínimo de 100 mil para os meus clientes. Eu vou lhe dar um exemplo, assim, que aconteceu recentemente conosco também. Muitas vezes o cliente, ele chega e faz, não, eu não vou renovar o seguro esse ano, porque eu mal estou saindo de casa. O mal estou saindo, né? Mal estou saindo. E eu sempre digo, o risco, quando a gente acorda, a gente já acorda com ele, né? Exato. E, de repente, você sai para ir ao supermercado, acontece, né? Um sinistro. O caso recente aconteceu e, assim, foi uma coisa que assim, marcou muito, porque o cliente, um mês antes, ele me disse, Analice, eu acabei de comprar um novo carro, que inclusive ele tinha feito um seguro novo para o carro e fez um seguro e renovou o carro antigo. Mas quando eu vender esse carro, eu faço a transferência do seguro. Aí tá certo. Aí estava vencendo a apólice. Eu fiz, vamos renovar. Não, eu já ajeitei o carro, já vou vender. Semana que vem eu já vou tirar tudo. Eu fiz, vamos renovar? Quando você de fato vender, aí a gente cancela. Aconteceu de que ele saiu para no sábado, porque o carro estava, né, atrás do outro, e ele se envolveu em um acidente. E o que é que aconteceu? Tanto o carro dele, como o carro que ele, né, bateu, foram perda total. Prejuízo de quase 140 mil reais. E se ele tivesse deixado de fazer, né? E tem um ponto, né? Às vezes a pessoa acha que perda total é se capotar. Não, não. Mas hoje as coisas estão tão caras, né? Que às vezes Exatamente. um dano que você olha, isso é besteira, isso vai ser reparado, em uma semana eu tô com o carro de volta. Só que a soma de substituição de valor das peças, ele ultrapassa. E tem, só para concluir essa parte de uma apólice bem feita e a importância de se ter, muitas vezes você fala, eu dirijo bem, é outra coisa que o corretor ouve muito, eu acho que eu não vou renovar, não, nunca bati. Você pode dirigir bem, você pode nunca bater, mas alguém pode danificar o patrimônio que você está pagando ou lutou tanto para quitá-lo e em fração de segundos mudar tudo, né? Verdade. Então, se alguém é uma coisa que às vezes o consumidor não sabe. Se alguém bate em você e não tem o seguro, a sua apólice vai ser acionada pelo corretor de seguros. Assim como você pode só ter um seguro para terceiros, isso é possível, e você tem um veículo um pouco mais velho, não tem condições de fazer o seguro, mas é importante você se precaver de danos a terceiros. Por quê? Porque se você causar esse dano, ele vai acionar o seguro dele. Ele vai acionar o seguro dele, mas tem uma coisa que poucos sabem. Tem um procedimento no mercado onde as seguradoras depois vão buscar ressarcimento desse valor indenizado ao qual o segurado dela não foi o causador do dano. Exatamente. Os advogados que nos ouvem conhecem bem esse disso. procedimento, né? Exatamente. Porque a partir do momento que você utiliza a sua apólice de seguro e você não é culpado, né, a seguradora, você subroga os direitos à seguradora, né, de responder por você Exatamente. em qualquer esfera. Olha, falar. deixa eu falar um caso que aconteceu comigo. Tiveram dois casos, mas eu vou falar um que foi bem interessante, assim, porque foi pontual. Eu tenho um cliente que ele tinha o seguro de um carro. Ele comprou um segundo carro e ele queria transferir o seguro desse para esse. Só que ele ia ficar com os dois durante um período. Eu disse, olha, é melhor a gente fazer o seguro desse outro carro. Vamos fazer o seguro desse outro carro e deixar os dois segurados. Quando você vender esse, tira o seguro dele. Exatamente, Aí foi o ele meu relutou um caso. pouco, mas eu expliquei a importância. Sim. Aí o que foi que aconteceu? Ele foi na concessionária, era um carro usado que ele estava comprando, mas de dentro de concessionária, e pegou o carro, fez a vistoria, ligou para mim, eu estava no aeroporto aqui, eu estava indo para um evento em Vitória, ele ligou para mim e tinha conexão em Salvador antes de chegar em Vitória. Ele ligou para mim e disse, Jax, já fiz a vistoria, o carro está segurado? Eu digo, está segurado. Ele saiu para ir aqui para as praias do norte, do litoral norte. Quando ele chegou no girador ali de Extremoz, bateu o carro. Quando eu pousei na conexão em Salvador, ele me ligou, Jacques, bati meu carro. Eu digo, como assim? Mas assim, mas O graças risco. a Deus a vistoria estava feita. Ele seguiu o conselho que eu dei de deixar os dois carros no seguro.
porque ele ia ficar sem esse carro no seguro até vender o outro. Eu digo, não faça isso. E aí ele teve o carro indenizado em pouco tempo. Claro que ali, como foi uma contratação, vamos dizer assim, imediata, ainda não teve que esperar a emissão de apólice e tudo, mas tudo Correu feito nos dentro do trâmites. trâmite. Então, se ele não tivesse feito, ele teria tido um prejuízo grande, né? E eu tive um outro caso lá em Porto Velho também, que está dentro disso que o Eduardo estava falando, que eu orientei o cliente a fazer 200 mil de cobertura e ia mudar R$ 60 no final do valor do seguro. Ele não quis. A mulher dele entrou numa preferencial, bateu numa Blazer, numa Renegade que vinha passando. A Renegade desgovernou, bateu numa Blazer que estava parada. A Blazer foi projetada em cima de uma Montana. Nossa. 4 carros, 2 perdas total. A indenização não pagou tudo. Ele ainda teve... A sorte dele é que um dos carros, a Renegade, tinha seguro, entrou com o seguro deles lá, e aí ele ainda pagou uma diferença de quase R$ 20 mil. Né? Então, desembolsou aí, além do que ele paga do seguro, ele ainda teve que desembolsar, porque não fez uma pólice Isso. bem contratada. Não, às vezes, a gente tem que parar para observar que a nossa função como corretor, e também, né, as assessorias, até as seguradoras, elas vêm para orientar a melhor condição de uma pólice para o custo-benefício, né, do cliente. Então, a gente precisa estar sempre orientando, explicando e mostrando que o que está sendo contratado ali, o custo, ao final, não vai ser irrelevante. E pegando pegando um gancho aí, Poliano, que você está falando, o seguro é um contrato, né? E como todo contrato, existe direitos e obrigações, tanto da seguradora como do segurado. E por isso que o papel do corretor é muito importante nesse processo, né? A partir do momento que a gente vai fazer uma cotação, né, um orçamento para o cliente, a gente colhe ali informações. E essas informações que a gente pega do segurado, né, é que vai precificar, né, o seguro para aquele determinado perfil. E muitas vezes a gente escuta, né, dos clientes, não, o principal condutor sou eu. Mas minha filha, que tem 20 anos, ela pega de vez em quando. E a gente sabe que o principal condutor é aquele que dirige 80% do tempo. Mas se dentro daqueles 20%, né, tiverem pessoas entre 18 e 24 anos, que a gente chama na seguradora de pessoas de alto risco, a gente precisa informar aquela pessoa, né? Independente que ela pegue um dia, porque é o maior risco. E às vezes a gente também pega, eu tenho um carro e o meu amigo tem o mesmo modelo, mas o valor é diferente. Por quê? Direto. Por que, Jacques? Me explique aí. Por quê? Porque são duas pessoas com CPFs diferentes, endereços diferentes, famílias diferentes, idades diferentes, provavelmente, né? Que, vamos dizer assim, vai dar toda uma diferença no final do custo, porque cada CPF é analisado individualmente, dependendo da circunstância que se encontra aquele CPF, porque a seguradora faz consultas àquele CPF de dirigibilidade, de multas, de Serasa e de sinistralidade, que podem acarretar diferenças grandes no valor do seguro de um para outro, dependendo de como cada um está dentro disso aí. E ainda tem aquela pergunta também, né, que os clientes fazem. Mas se eu colocar no nome do meu avô, que já é um senhorzinho, será que não fica mais barato? Não, não faça isso, né? Porque fizer isso, você sabe que você está declarando coisas que são diferentes da circunstância real do veículo, Isso. e você pode até perder o direito à indenização. Eu Exatamente. escuto muito essa. Deixa eu colocar meu pai no lugar de mim. Eu coloco, eu respondo, eu coloco. Ele é o proprietário do carro. Mas o condutor é você. Eu não tenho como abrir objeção, situações diferentes. Eu digo muito, quem dirige é você. Se é você, você é o condutor oficial e vai analisar do mesmo jeito. A gente tem que sempre pensar que o contrato de uma apólice de seguro com a seguradora é um contrato de boa-fé. Então, você tem que ter a boa-fé de relacionar todas as informações corretas
e existentes que você passa com aquele automóvel, como também a seguradora, com todas as coberturas que você contrata, ela vai honrar de boa fé e que vai cumprir aquilo ali. Então, a gente precisa estar sempre atento nessas perguntas, né, que vêm surgindo, porque a gente precisa estar enquadrando da melhor forma possível. Eduardo, outra questão. Na renovação, né? Não houve sinistro. Todo mundo sabe que no contrato de seguro, se você está renovando, existe o bônus, que isso é um benefício que as seguradoras, né, oferecem para os clientes que estão ali fidelizados com elas, né? Mas muitas vezes você não teve sinistro, você teve aumento de seu bônus, mas o valor do seu seguro ficou maior do que o ano passado. Aí a gente escuta muito. Poxa, eu não utilizei o seguro e por que ele aumentou esse ano? E aí, Eduardo? Essa pergunta é bem capciosa, né? Bom, ao mesmo tempo que é intrigante para o consumidor, para a gente que trabalha com isso há tanto tempo, não fica tão difícil comentar, né? Na verdade, o seguro ele é um reflexo dos custos que, se porventura precisar utilizar, você vai ter de ser ressarcido. E esse ressarcimento, ele ocorre com os valores atuais dos valores, por exemplo, de peças para substituição, de mão de obra dos serviços que vão ser prestados. E não precisa ser nem o sinistro, pode ser um serviço de guincho, por exemplo, né? Que é um serviço de socorro, mecânica, por pane, seja qual for a necessidade do cliente. Então, as apólices, elas estão sempre sendo atualizadas pelos custos atuais. Isso. Não utilizou, mas caso ocorra, a seguradora tem que honrar o que está contratado. E para honrar, ela precisa pagar os prestadores pelos valores atuais. Exatamente. Precisa de ter equilíbrio financeiro, né? Justo, porque senão ela pode deixar de honrar seus compromissos. E se isso ocorrer, é um dano, como aí fazendo um link lá no começo que a gente falou, a responsabilidade das seguradoras, ela é social. Uma seguradora que quebra é um dano para a sociedade irreparável. Isso. Tanto é que quando uma seguradora, na crise de 2008, uma seguradora americana, teve um grande problema financeiro, o governo americano socorreu a seguradora. Por quê? Passou o mundo todo. Porque se ele deixasse com que ela viesse à falência, ia desassistir centenas e dezenas de famílias e empresas, né? Então, o papel de cada seguradora é muito, mas muito importante e relevante. Inclusive, é tão relevante que as seguradoras são assistidas por, no mínimo, dois grandes órgãos brasileiros, né? Aqui no Brasil, pela SUSEP e também pelo Banco Central. Isso. É muito relevante, né? Muito relevante. Ana, só aproveitar aqui o que o Eduardo está falando, que é interessante, porque assim, o seguro aumenta independente também de ter sinistro com aquela pessoa. Por quê? Porque ele é feito um estudo atuarial daquele carro específico, daquela carteira específica e da carteira global. E a seguradora não pode ter um prejuízo para não quebrar, como aconteceu já em alguns momentos, né? Exatamente para não causar os danos sociais. Então, ela faz o que você falou, o equilíbrio financeiro da carteira, ela vai olhar a carteira como um todo a nível nacional. Não é só aquele cliente específico. Então, quando ela olha a carteira, se a carteira teve prejuízo, ela tem que recuperar aquilo ali. Isso é matemática financeira e economia também. E é tão relevante, né, Jacques, que um pouco se ouve falar uma seguradora quebrou. Isso. E por que isso não se fala? É porque isso de fato não acontece, porque muito antes disso existe uma intervenção administrativa por parte da SUSEP. Aí isso sim, já ocorreu diversas vezes interdições onde a SUSEP coloca um prazo para sanear os resultados da seguradora, caso contrário, ela não comprove que tem como honrar com os compromissos, ela sofre uma interdição e a SUSEP cuida da venda da carteira daqueles clientes para que uma seguradora saudável assuma todos os riscos. E pegando um gancho no que vocês estão falando, né? Por esse motivo, o corretor de seguros, ele tem em sua carteira diversas companhias seguradoras, justamente porque naquela companhia seguradora, naquele ano, pode ser
que aquele carro, aquele perfil esteja com um valor. E você, enquanto consultor, né, você vai buscar dentro do perfil do seu cliente o que melhor se adeque a ele, não é verdade? Então, Sim. por esse motivo, o corretor de seguros ele não pode ter, como é que se diz? Exclusividade de uma seguradora, né? E pegando um gancho também, Eduardo, no que você está falando, na questão da fiscalização, supervisão, que nós, corretores, seguradoras, temos, né, com a SUSEP, que é a Superintendência de Seguros Privados, muitas vezes as pessoas estão aí, a gente está aí com o mercado se modernizando, né? Temos os seguros propriamente ditos, mas a gente também tem as proteções veiculares, né? Isso. Que num passado não tão distante, né? Essas companhias mutualistas, né, Jacques? Agora é PPM. o nome. PPMs, exatamente. Elas não tinham fiscalizações, né? Elas não eram fiscalizadas, eram empresas que não tinham obrigações de ter Financeiras. lastros financeiros para honrar com os seus compromissos, e a SUSEP, né, veio e está intervindo nisso, né? Tem até um processo que tramita, né, uma lei que está aí de regularização, né? Já foi sancionada a lei, né? Eu só não lembro agora o nome dela. 14 mil e alguma coisa. Depois eu lembro o nome dela, o número. Mas assim, o que é que acontece com isso daí? Antes, as proteções veiculares eram vistas como seguro pirata. Por que que davam esse nome, né? Porque ela não estava regulamentada, não existia não existia fiscalização, não existia lei, cada um abria a sua, fazia do jeito que queria. E isso daí atrapalhava o seguro, porque muitas pessoas, né, da sociedade pensavam que estavam contratando seguro e estavam contratando uma associação ou uma empresa de proteção veicular, não só proteção veicular. Então, o que é que a federação viu? A federação fez todo um estudo, fez todo um acompanhamento, e eles já estavam um mercado muito grande, acima de 10 bilhões de faturamento no Brasil. Isso também, tirar eles totalmente desse mercado, prejudicaria, né? A nível de faturamento econômico nacional. Então, o que é que foi feito? Foi feita uma lei onde traz essas empresas de proteção, as PPMs, Proteção Patrimonial Mutualista, para que elas façam parte do sistema financeiro e econômico do Ministério da Fazenda e regulamentadas pela SUSEP, por essa lei, e vai haver um órgão fiscalizador, certo? Que é uma empresa que vai fazer a avaliação de cada uma. Então, elas estão no processo de cadastramento e elas vão ter que cumprir as regras semelhantes à das seguradoras, ou seja, vão ter que fazer a reserva de mercado daqueles valores, vão ter que dar determinadas seguranças. Só para você ter uma ideia, no Brasil a gente tinha aproximadamente 4 mil empresas de proteção veicular. Só com o cadastramento, só conseguiram se cadastrar na SUSEP 1.900. Isso. Só aí a gente tirou mais de 2.100 que não conseguiam cumprir esses processos. Os pré-requisitos. Os pré-requisitos. Essas 1.900 vão ser avaliadas pela SUSEP, se todas poderão cumprir, mas só em elas já terem se cadastrado na SUSEP, já se mostra que elas estão dispostas a cumprir com aquilo ali que o mercado está dizendo, e elas vão passar por essa regulamentação para quê? Para que possa dar uma segurança muito maior aos clientes, principalmente de automóvel, que são os que mais contratam, mas vai ter também residencial e outras empresarial, para dar uma segurança na hora de um sinistro, de saber que aquilo ali vai ser coberto. Porque qual era o maior problema de algumas, né? Tem algumas muito sérias, tá? E tinham algumas outras que não tinham responsabilidade nenhuma. Ela abria hoje, fechava amanhã. Então isso daí prejudicava a imagem geral, as pessoas, até naquele Celso Russomano saiu lá uma delas como a seguradora que não paga sinistro. Não era seguradora, era uma empresa de proteção veicular que não estava organizada. E agora com essa lei veio regulamentar e inclusive trazendo essa possibilidade desse mercado também para ser trabalhado pelos corretores de seguros. Sim. E elas estão muito interessadas nos corretores de seguros. Por quê? Porque os corretores de seguros são profissionais qualificados, preparados, para que possam apresentar o produto delas para a população. As que eu conversei, todas elas disseram a mesma coisa. Queremos estar junto com os corretores de seguro, porque sabe a qualificação que a gente tem
para poder explicar o produto que ela está vendendo. Nós não vamos vender só para colocar o dinheiro no bolso. Nós vamos vender sabendo que nós estamos vendendo um produto adequado àquela necessidade do cliente. Isso. E assim, de toda forma, estamos num processo, né, de regularizações dessas PPMs, né? E mesmo com a regularização, a fiscalização da SUSEP, existe uma diferença entre as PPMs e o seguro, né? Sempre vai existir. E o papel do consumidor é enxergar a diferença de uma e de outra e fazer a sua escolha. Não é verdade, Eduardo? Um dos pontos cernes dessa questão da regulação é a obrigatoriedade de compor reserva técnica. Porque as seguradoras, elas não custam mais por acaso. Boa parte do que se arrecada, do que a gente chama de prêmio, né? O seguro é um bicho diferente, né? Quando você paga é um prêmio, quando você precisa usar é sinistro. É sinistro. Mas todo o prêmio arrecadado, boa parte dele é para compor reservas. Porque num caso de um aumento, você tem uma certa frequência de sinistros. Isso pode ocorrer alguma questão numa região onde você tem um surto de roubos, por exemplo. E isso, do dia para a noite, pode aumentar muito o valor diário de indenização das seguradoras. Então, todas são obrigadas a compor reservas técnicas compatível com a quantidade de risco assumido. Quantos milhões de veículos segurados, somados, eles estão expondo quanto de risco? Então, as PPMs, elas aos poucos vão ter de compor reservas, porque da mesma forma, caso ocorra um surto de sinistralidade além do que estão acostumadas, simplesmente não fechem e deixem o consumidor, né, sem nenhuma proteção. Então, isso naturalmente vai aos poucos equilibrando as empresas que participam de todo o ecossistema de seguro, né, do país, né? Isso. Vamos entrar um pouquinho, né, na importância de fornecer informações corretas para os clientes, né, para a sociedade em geral. Vamos ressaltar essa necessidade da transparência. Vamos levar em consideração que é importante a sociedade saber o que se contrata, o porquê se contrata e, principalmente, qual é o procedimento após que se contrata e vai ter aquela utilização, né? E aí, quais são esses riscos existentes quando o seguro fornece informações incorretas? Aquela questão que a gente falou sobre um contrato de boa-fé. O cliente ele tem que trazer um contrato, apresentar informações reais para que aquele contrato se torne válido, contrato de boa-fé. E aí eu queria ouvir de vocês essa questão de se omitir informações, né? Vamos ressaltar um pouquinho essa questão para a gente poder levar em consideração a importância de se falar a verdade em um contrato de seguro. Jackson, me fala aí um pouquinho. Essencial. Essencial. Porque, assim, existe o contrato de boa-fé. Para você dizer, vamos dizer assim, se você está omitindo informações que possam interferir ou mudar os valores de seguro para se beneficiar, aquilo ali pode se caracterizar, mesmo que a pessoa pense que não seja, mas se caracterizar como uma fraude. Isso. Ou seja, a pessoa está dando informações para benefício dela, para que ela possa se beneficiar num sinistro. Mas também existem situações que também, assim, as seguradoras avaliam todas, né? Por exemplo, a pessoa, durante a vigência do seguro, mudou de endereço, esqueceu de avisar o corretor, esqueceu de... Acontece muito. Né? Então, assim, as seguradoras, às vezes, relevam isso aí, tá? Mas, assim, é claro que é importante fazer, mudou de endereço, avisa, porque o CEP é diferente, o risco é diferente, o local é diferente. Mesmo que seja 2 ou 3 ruas de diferença, às vezes muda o risco, né? Mas, assim... não, aquela informação pode ter sido omitida por um esquecimento, não com uma intenção. Mas assim, quando, por exemplo, a gente citou aqui, né, não, eu quero colocar no nome do meu avô, que ele é mais velho, e aí vai baixar o seguro para mim. Aí já é uma coisa. Ou então,
Meu uso do veículo, não, eu só uso para lazer. E o veículo é de uso particular ou então até de aplicativo, né? Aplicativo, a gente sabe que o seguro é bem mais alto, né? O risco, o carro tá rodando ali todo dia. Então, assim, a importância da verdade, ela é fundamental nas relações de amizade, nas relações religiosas e nas relações profissionais. Não poderia ser diferente no contrato de seguro. Verdade tem que estar ali sempre posta à mesa. Então, essa é a principal função, né? Então, se você vai omitir, se você tenta alterar alguma coisa para benefício próprio, com certeza você vai ter problema lá num sinistro, né? Eduardo, para complementar essa fala de Jackson, traz algumas orientações que os clientes futuros podem estar fazendo, como se comportar nessa relevância de contratar algo falando a verdade, né? Eu vou ser bem simples. A partir do momento que você tem uma apólice de seguros que ela não condiz com a realidade, você já está correndo um segundo risco. Além do risco que você contratou para estar protegido, que é inerente do patrimônio ou dano que você causa a terceiros ou a si próprio, você corre um risco de não receber por nada disso. Mas pode ocorrer? Pode. Sim, como o Jacques colocou. O contrato de seguro é um contrato que juridicamente se chama contrato de adesão. Você está aderindo àqueles direitos e obrigações e você declara em que circunstâncias você vai entrar naquela apólice. Aonde eu resido, como eu dirijo e tudo mais, né? Tem seus detalhes. Assim como a seguradora vai exercer a indenização conforme o contratado. Eu contratei X% da FIP para o patrimônio, contratei 200 mil danos a terceiros, danos corporais a terceiros, ou acidentes, cobertura de acidentes pessoais para os passageiros dos veículos, que também é uma cobertura importante, pouco falada. Então, a partir do momento, de uma forma bem simples, que o que está informado não condiz com a realidade, tenha ciência que pode não haver a indenização, né? Então, por isso é muito melhor que você tenha de fato informado ao seu corretor de seguros o que condiz com a realidade do risco que você oferece, porque aí você vai ficar tranquilo, porque tudo que foi contratado vai ser entregue por qualquer seguradora. Tenham total tranquilidade. As seguradoras honram muito bem todos os contratos, mas ele tem que condizer com a realidade. E aí, falando para os corretores, né? Muitas vezes o corretor fica numa situação delicada, onde às vezes o consumidor, não, mas eu quero que coloque assim, né? Vocês, corretores, vocês ouvem muito isso, né? Olha, uma prática que eu tenho observado que os corretores fazem, e eu deixo de sugestão para todos que porventura estejam diante de uma situação dessa, registre. Isso. Registre. Registre, olha, então vamos fazer o seguinte, se você ainda assim prefere desta forma, a gente segue aqui, você só me dá um de acordo, que aí depois a gente fica tranquilo. Parece um ato muito simplório, mas ele é relevante. Com né? toda certeza. O corretor, eu atendo corretores há 26 anos. E eu já vi várias vezes o corretor realmente numa situação delicada, né? Então, corretor, hoje, com o advento de toda a tecnologia, o WhatsApp. Isso. Né? Se previna, né, Poliana? Se previna, deixe tudo registrado, mas ainda assim, insistam. Isso. Insistam por um contrato bem feito, porque aí todos ficam tranquilos, né, Jacques? Que vai haver a cobertura, as coberturas vão ser honradas, os serviços vão ser honrados, né? E aí todo mundo fica mais tranquilo. Exatamente, Eduardo, porque de fato é um contrato de boa-fé, onde existem direitos e obrigações. Eu, enquanto corretor de seguros, tenho o dever de buscar as informações corretas do nosso cliente, mas a gente não sabe o que ele vai passar para a gente. Então, a gente vai calcular de acordo com o que eles nos fornecem de informação, né? Às vezes você pode nem saber. Aquilo ali... Exatamente. Então, de toda forma, essa prática que você está dizendo de registrar tudo é essencial, né? Por quê? Porque ali você passou as informações corretas para ele. Se ele, de lá para cá, não passou as informações corretas e lá na frente houver um sinistro e ele
por algum motivo, né, não foi indenizado e vier culpar a seguradora e solidariamente o corretor, você está respaldado, né? Então, assim, a gente precisa, você consumidor, sempre passar as informações corretas, né, para o seu corretor. Porque muitas vezes naquela questão de, não, eu acho que vai ficar caro. Eu acho. Vamos passar as informações corretas, vamos calcular e a gente vai avaliar caso a caso. E eu, enquanto corretora, vou mostrar o porquê de ser dessa forma, né? Então, assim, eu acho que é essencial, né? E uma pólice mais barata, que não condiz com a realidade, ela pode ser muito cara. Muito cara, porque é o barato que vai sair caro. Justamente, você pagou menos por algo que não vai servir em nada. Exatamente. Né? Então justamente o barato que vai sair caro. E o interessante da gente estar entrando nesses assuntos é porque, assim, um dos maiores enigmas para a sociedade em si é como são os sinistros. Como é que acontece, quais são os sinistros mais comuns. Então, é muito importante a gente primeiro explicar essa parte do que é o seguro de automóvel, o contrato, para a gente poder adentrar nesse enigma que os clientes ficam, mas que é esse sinistro, né? E os sinistros mais comuns, né, que é o de colisão, pode ser colisão danificando o seu próprio carro ou de um terceiro, né? Um patrimônio, um dano material ou um dano corporal, que também se adentra na apólice. A gente acabou não comentando aqui, mas só o DPVAT, que a gente paga por aquele no Detran, né, que a gente utiliza e faz o pagamento, não é suficiente, às vezes, para cobrir um atropelamento ou uma pessoa ferida no acidente, né? A questão de roubo, perda total que a gente faz, mas roubo, perda total é coisas diferentes. Sim, são coisas diferentes. Às vezes o roubo ele vai se enquadrar só naquele ato ilícito, como a perda total é por conta de uma colisão e vai acabar danificando o carro e vai dar uma perda total. Às vezes uma coisa simples, uma batida simples, causa uma perda total no veículo, né? E a questão de danos a terceiros, que muita gente se diz que não é responsável pelo dano que causa ao terceiro. Eu escuto muito isso. Contrata qualquer coisa aí, o mínimo do mínimo que a pólice puder contratar, porque se eu bater em alguém, eu não sou responsável, foi culpa do outro. É sempre assim que eu escuto. E eu não gosto dessa frase porque é complicado. Você tem que se tornar responsável por aquilo que você causa ao outro, né? E aí, a importância da gente poder estar explicando como é que vai funcionar esse sinistro após uma contratação de seguro. E Poliana complementando, tem diversos tipos de sinistros, né? Que sinistros são situações que ocorrem, né, um acidente, mas assim, muitas vezes as pessoas acham que, um exemplo, alagamento, né? Você está ali conduzindo o seu carro, de repente, subitamente alaga aquele local que você está, aquela estrada, e você não tem como sair dali. Essa situação, né, que você está ali subitamente, você não tem como passar, a seguradora ela vai cobrir aquele sinistro. Agora, você tem opções, né, de não atravessar aquela situação. E mesmo assim, você foi e passou. Se der ali um sinistro, né, um problema, a seguradora se reserva no direito de não indenizar. Por quê? Porque você agravou o risco, né, daquela situação. Isso. E aí eu venho para umas perguntas mais básicas, né, mais simples, mas para a gente explicar. Aqui no Rio Grande do Norte, Jax, me fala, quais são os sinistros mais recorrentes aqui no Rio Grande do Norte que se tem em estatística? Falar primeiro aí uma frase aí dentro do que você falou, né? Porque assim, a gente quando nasce, tá? A gente nasce como se já viesse assim amarrado no pé da gente, Código Civil, certo? Então nós temos que respeitar o Código Civil como cidadão brasileiro, queira ou não queira. Aqueles que quiserem ler o Código Civil, leiam, porque são as obrigações do cidadão brasileiro. Aqueles que não quiserem ler, não leiam,
mas saibam que as obrigações que estão ali Não vão deixar de existir. E lá está escrito o seguinte, que aquele que causar o dano a outrem será obrigado a repará-lo. Isso é Código Civil. Sim. Então, independente, se a culpa foi daquela pessoa, ela vai ter que pagar. Entendeu? A lei manda ele pagar. Vai na justiça, a lei vai mandar ele pagar. Então, ele vai ter que se basear por aí, certo? Uhum. Então, por isso que é importante ter uma boa cobertura de danos a terceiros, né? Porque se der 200 mil e ele tiver só 50 mil, né? Ele vai ter que arcar com os 150. Como o Eduardo falou, o farol de um carro dessas SUV hoje 30 mil, 35 mil reais, farol, não são os dois não, é um só, né? De tanta tecnologia que tem ali dentro. O pessoal pergunta, como é isso? Tecnologia. Então, assim, com relação a tipos de sinistro, né? Os mais comuns mesmo são, como você falou, as colisões, mas principalmente aquelas colisões traseiras, né? Um carro bate na traseira do outro, engaveta ali 2, 3. E o que é que isso aí causa? Veja só, às vezes, eu tive em São Paulo agora recente, eu vejo o trânsito de lá, tem menos sinistro proporcionalmente do que Natal. E lá, o trânsito, o fluxo é muito grande. Agora, o que é? Os motoristas prestam atenção nos movimentos, faz a chamada direção defensiva, o que é? Você andar a uma certa distância de segurança do carro da frente, você prestar atenção na sinaleira do carro que vai na frente, se ele vai entrar, se não vai. Porque tem gente que às vezes a pessoa coloca a sinaleira, o outro acelera para não deixar o outro entrar. Não sei se é essa. Nossa vida, assim, eu acho... No final vai ganhar um prêmio. Então, assim, às vezes os sinistros acontecem por falta de cuidado ou por impaciência de uns com os outros, né? E, assim, a sinistralidade a nível de colisões, a gente pode tentar reduzir de uma melhor forma, simplesmente fazendo a direção defensiva. Eu posso dizer para vocês, eu nunca bati meu carro. Eu dirijo desde 18 anos de idade, eu estou com 55. Agora, bateram em mim 5 vezes. Bateram em mim 5 vezes. Eu nunca bati em ninguém, né? Então, assim, eu acredito que muitos corretores de seguro cuidam disso daí, porque a gente trabalha numa área que a gente, vamos dizer assim, a gente quer que os clientes não tenham sinistro. Então, a gente também tem que dar o nosso exemplo, dirigir corretamente, né? Evitar de descumprir as leis de trânsito. De madrugada, se eu ver um trecho de 100 metros que dá para fazer na contramão, eu não faço. Não faço porque eu sei que ali eu estou infringindo uma lei de trânsito. Eu vou fazer o correto que é para fazer. Então, assim, mas tem pessoas que fazem, né? Infelizmente. Dia desses aí eu peguei na Prudente de Moraes um carro andando na contramão. Que é isso? Tá direto, por conta dessas novas vias modificando, tá complicado. Então, assim, a sinistralidade, ela é muito mais colisão. Agora, a sinistralidade de maior impacto financeiro são as perdas totais, né? Roubo. No Rio Grande do Norte, a gente estava com um índice de roubo muito alto, mas uma ação da polícia conseguiu reduzir o índice de roubos e, ao mesmo tempo, também a localização dos veículos, né? Porque acontece o roubo, mas nem todo roubo dá perda total. Por quê? Porque consegue se localizar aquele veículo num espaço de 2 dias e aquilo ali recupera, evita, ou então, às vezes, só depenar uma parte do carro, aquilo ali é mais fácil para a seguradora tratar. Mas, assim, as colisões, elas, embora sejam muitas de pequeno impacto, mas elas são muito mais frequentes, né? Muito mais frequentes. Então, assim, um conselho para a população é dirijam com mais cuidado, aprendam direção defensiva. Tem vários cursos na internet a respeito disso, para pessoas saber quais são os procedimentos importantes, né? Principalmente os motoqueiros também. A gente vê muito motoqueiro nos corredores, né? E, assim, aquilo é muito perigoso. Se o motoqueiro ocupar o lugar do carro, ele vai ter muito menos risco, né? Andar com o carro. Então tem tudo isso aí, né? E tem muito mais coisa ainda. Estamos aqui partindo para o nosso final, mas como falamos no início, esse podcast, né, vai ser, está sendo gravado, mas ele vai ser lançado essa semana, né? Hoje, 1º de outubro, que é o dia da nossa gravação, inicia a Semana Municipal do Seguro, né, que é uma lei
existente aqui no nosso estado desde o ano passado, que temos muito orgulho, né, de ter levado junto com o Sicó-RN essa lei para a Câmara dos Vereadores e ter sido aprovada. Então, ao longo desse mês de outubro, iremos fazer diversas ações, né, para levar a cultura do seguro para a sociedade norte rio-grandense, né, levar ações, vídeos, explicações, né, e também no mês de outubro, dia 9 de outubro, Jax, né, nós teremos aqui em Natal, fazendo parte dessa semana também, o Fórum de Seguros do RN, né, que vai ser lá no Versalhes Recepções, não é isso, Jax? E também temos no dia 12 de outubro o nosso dia, Poliana, no dia do corretor de seguros. Então, assim, é um mês de outubro aí repleto de ações. Eu queria, Jax, que você fizesse aí um convite aos corretores de seguros, né? Fale um pouquinho do fórum esse ano, o que é que ele vem trazendo para a gente. Tá. Bom, o Fórum de Seguros, o objetivo da gente é fazer um movimento de mercado. Esse ano nós iremos fazer um fórum de alta qualidade, um evento que eu acredito que quem estiver participando dele vai gostar muito, porque o nosso objetivo, a gente colocou lá, né, que são as conexões profissionais, né, principalmente. E assim, em essência, as palestras vão trazer, além dessas conexões, as palestras vão trazer, assim, uma reflexão sobre a nossa condição econômica e financeira pessoal, organizacional, tá? Empresarial e global a nível nacional, a nível mundial, das coisas que estão acontecendo, do que impacta isso na área de seguros, na nossa área, na nossa profissão. Por quê? Muitas empresas abrem e ficam apenas 2, 3 anos de mercado, no mercado. E qual é o principal fator que elas não continuam? É exatamente falta de organização, basicamente. Falta de organização. Então, assim, a gente quer trazer essa reflexão, trazendo, nós com isso vamos trazer alguns profissionais, né, que vão fazer as palestras. Eu vou pegar o nome deles aqui, já eu pego, tá? Pode ser... Tá editado, não precisa nem... Talvez também no sítio. Mas assim, nós vamos fazer as palestras nesse sentido, certo? De trazer assim essa reflexão. O mais importante é que nós estamos pela primeira vez conseguindo reunir nesse evento todas as seguradoras do mercado aqui, local. Uma boa quantidade de assessorias também e de corretores de seguro principalmente. Nós estamos com apoio de 24 empresas para a realização, desde os patrocinadores aos apoiadores, né? Para a realização desse evento. O local está sendo organizado com muito carinho, com muita atenção para poder receber todas essas pessoas, para que a gente possa fazer um evento assim ao nível que o corretor de seguros merece. Porque é dia 9, dia 12 é o dia do corretor de seguros. Ao mesmo tempo, nós estamos dentro do mês de outubro, iniciando o mês de outubro, que é onde também se fala muito do Outubro Rosa, né, que é a prevenção de câncer de mama, e a gente sabe que o seguro também dá essa cobertura, né, de doenças graves, e a gente sabe da importância disso na vida de uma mulher, entendeu? Sim. Então, assim, a gente quer fazer esse evento em homenagem a tudo isso, né, e aproveitando aí também, agradecer aqui o convite de vocês por estar aqui no nosso... Um momento que a gente possa divulgar o nosso fórum, né? Porque o fórum, ele é essencial para toda categoria, né? E a gente precisa sempre do apoio das seguradoras, porque esse movimento anual, ele traz uma revitalização do mercado, revitalização de todos. Nós estamos, vamos dizer assim, nos aproximando do final do ano, aonde a gente possa também fazer a nossa reflexão de que esse ano, como é que ele está sendo, para que a gente possa programar no ano que vem um ano melhor para a nossa corretora e, com isso, ajudar o mercado a crescer, que, pelos números que foi mostrado aqui, nosso mercado, em 2019, representava 0,58% do mercado nacional. Hoje já estamos chegando a quase 0,7%. Parece pequeno, porque o Rio Grande do Norte é pequeno a nível nacional. Mas nós crescemos muito.
Nós crescemos muito. O número de corretores em 2019 eram 517 corretores. Nós estamos com 710 corretores, 1.010 corretores hoje no mercado. Nós quase que dobramos o número de corretoras para atender essa população. A população do Rio Grande do Norte são 3,5 milhões de habitantes. Essa quantidade de corretor ainda é insuficiente para chegar a toda a população. Verdade. Então, assim, todo esse trabalho do fórum tem a ver com isso, né? A gente qualificar melhor o mercado, qualificar melhor os profissionais, para que possam atender com mais qualidade e mais diferenciação e também humanização aos nossos segurados. Tá, obrigada, Jacques. E estamos aqui finalizando mais esse podcast, né? Queremos agradecer a presença do Eduardo, tá? Do Jacques. Foi bastante enriquecedor, né? Esse momento. Sim. Como eu falei, estamos na Semana Municipal de Seguro, que é um marco, né? Aqui para o nosso estado. E que, de fato, a gente tem esse dever, enquanto corretor de seguros, de levar essa informação. Então, obrigada, Eduardo. Queria que você deixasse aí uma mensagem, né, para todos os corretores, né, para a sociedade. Vamos lá. Bom, primeiramente, parabéns, meninas. O movimento Seguros On é uma coisa que a gente admira muito. É um movimento potiguar, para quem não conhece, né? Quem não é do nosso convívio, né? É um movimento fantástico. Vocês conseguiram, o que não é fácil, montar um movimento que conscientiza os corretores, né, sobre diversos aspectos da carreira profissional de um corretor de seguros, mas hoje vocês já chegam a um ponto de impactar também fora do mercado de seguros, como essa oportunidade aqui, que fica aberto para todos assistirem, né? Então já deixo meus parabéns, muito obrigado pelo convite, compartilhar a mesa com o amigo Jacques aqui é muito bom, com vocês é fantástico. Bom, muito obrigado, parabéns. E o que eu posso dizer aos corretores, né? São meus clientes, né? Sempre foram, né? Corretor é o meu cliente e atendimento é o que nós buscamos em nossa assessoria, que seja o nosso produto e que sejamos sempre reconhecidos como um bom atendimento aos nossos clientes corretores de seguros. Muito obrigado, né? É um prazer enorme e estar com o corretor é a coisa que eu mais gosto de fazer. Nós que agradecemos, né? A presença de vocês, como a Aninha falou, enriqueceu bastante nosso podcast hoje. E é isso que o Movimento Seguros.on faz. Traz a informação para você, tá aí do outro lado, tanto o corretor como a sociedade, os clientes finais que utilizam. E a gente quer levar para vocês essas questões, informações e desmistificar. O seguro é algo que vai proteger você, sua família e seu patrimônio. Então, não deixe de buscar um corretor e faça sua bela consultoria com ele para que você tenha um seguro bem contratado e adequado para a sua realidade. E, pessoal, essa canequinha aqui é de vocês, tá? Muito obrigado. E nós vamos finalizar com o nosso brinde na caneca, como sempre, Popó. É lógico. Então, muito obrigado. E seguros.on. Parabéns. Parabéns. Pronto, né? Matheus ali. E você esqueceu da lembrança dos meninos. Parabéns para você. Ai,